Olá, sejam muito bem-vindos ao AGCast, o videocast da AGCom, Agência Experimental de Comunicação da AMB Morumbi. Eu sou Rafael Domingos, estudante de produção musical e fonográfica, e estou aqui com... Eu sou a Letícia, estudante de jornalismo aqui também da AMB Morumbi. E a AGCast é um videocast produzido por alunos, feito para alunos e por alunos. Aqui a gente entrevista profissionais acadêmicos e ex-alunos ilustres que passaram pela faculdade para falar um pouquinho sobre a formação e sobre essa área de comunicação. E a gente está com o Renan. E aí, Renan? Tudo bem, gente? Ilustre é um adjetivo que você está usando, tá? É ilustre sim. Bom, Renan, para começar, eu gostaria de saber como que foi essa trajetória, a escolha do curso de jornalismo e também como foi passar, né, durante esses 8 semestres aqui na AMB Morumbi. Na verdade, eu fiz jornalismo porque eu não queria fazer direito, na verdade. Isso já começa muito legal. Entendeu? Na realidade, no ensino médio eu resolvi, por alguma razão, ser diplomata. E aí eu não queria fazer direito e também não vinha de uma família que ia me permitir ficar estudando anos, né? Por exemplo, se eu fizesse relações internacionais, eu ia ter uma capilaridade no mercado, eu ia conseguir entrar no mercado. Então o jornalismo entrou aí como esse meio termo entre uma faculdade em que me permite ter muita coisa de RI, de direito também um pouco, quando se fala muito de política e economia, e ao mesmo tempo ter essa experiência no mercado. Então foi muito legal, assim, eu passei aqui na AMB pelo ProUni, eu entrei pelo ProUni em 2019, eu venho do interior, então foi um grande baque vir para cidade grande, estudar bem na Paulista, assim. E uma pergunta, assim, eu sou de Santos e o pessoal sempre me pergunta, você se mudou para cá, para São Paulo mesmo, ou no começo você ia e voltava? Como que foi isso? Que eu sempre fico curioso. Não, muito. Antes de mais nada, que cidade do interior também, né? Isso. Então, eu venho de Lorena, que é 2 cidades depois de Aparecida. Quando você mora na roça, o pessoal fala assim, você dá uma localização com base na cidade mais famosa da região. Legal. Então... Sim, igual eu também. Eu moro em São Vicente, mas sempre falo de Santos, que todo mundo já se localiza. A gente é assim com o bairro de São Paulo também. Eu sou daqui de São Paulo, mas a gente também faz isso. Mas enfim, e aí? Não, e aí, enfim, foi isso. Eu entrei no ProUni em 2019. Você mudou pra São Paulo, então? Me mudei pra São Paulo de uma vez. Assim, morei em Itaquera por 2 anos, depois eu morei em Parelheiros por 2 anos. Tive uma imersão, assim. Eu já fiz matéria, inclusive, com as aldeias indígenas que tem lá pra faculdade. Legal. Foi uma experiência legal também. E tá. Você já falou que não era. Foi um plano B, quase C, o jornalismo. E aí, já no primeiro semestre, você já começou a trabalhar, já começou um estágio. Então, como é que foi essa coisa de eu nem queria jornalismo e agora eu estou extremamente dentro do jornalismo? Eu acho que assim, como eu não tinha o sonho de aparecer na televisão ou de ser repórter de rádio, isso me deu muita versatilidade. Tipo assim, eu não tinha amarras. Então eu experimentei da comunicação de uma forma muito ampla, assim. E aí o que aconteceu? A faculdade, na época, a AMB Morumbi tinha uma parceria com o CIEE. E tecnicamente não foi um estágio, né? Eu considero estágio porque é aquela mentirinha positiva no currículo, sabe? Tá bom. E foram 3 dias de imersão. E aí eu fiz parte da equipe de comunicação do CIEE que cobriu a Feira do Estudante, que o CIEE estava organizando. Então foram assim, 3 dias, um final de semana, mas foi uma experiência muito legal, porque eu fiz reportagem, eu gravei vídeo, enfim, editei vídeo, foi algo muito legal assim para ter no currículo de primeira viagem. E pouco tempo depois, eu acho que em outubro daquele mesmo ano, tipo assim, eu entrei em fevereiro, maio foi esse evento, aí em outubro daquele ano eu realmente entrei num estágio, fiquei 1 ano, trabalhei numa clipadora, que você faz O que seria? Uma clipadora, eu não sei se existe isso hoje, né? Mas na época era uma empresa terceirizada que avaliava o conteúdo de um cliente que saía na mídia. Então, se o conteúdo era positivo, se era negativo. Então, fui entrando em contato com muitos jornais na época, tipo assim, de ler jornal, né? Porque a gente faz jornalismo e acaba não lendo jornal também. Então, ao longo dessa sua trajetória acadêmica, você foi experimentando vários eixos para você descobrir o que realmente te interessava dentro do jornalismo, que é muito ampla a área, né? E eu gostaria de saber em que momento foi que você chegou aí para esse lado dos dados, jornalismo de dados, que para mim também
eu gostaria de falar assim que eu não conhecia, acho super interessante você estar falando sobre também para as pessoas que são possíveis novos estudantes também do curso de jornalismo, poderem ter acesso à sua profissão. Então, jornalismo de dados é algo interessante, assim, porque não é algo novo, né? Toda apuração jornalística tem que ser baseada em dados, ponto. A única diferença é que hoje a gente tem acessos muito mais democráticos, né? Tem a lei de acesso à informação que obriga que os órgãos dêem essas informações pra gente. Então, assim, hoje está mais fácil de ter acesso à informação. E o que é o jornalismo de dados, né? Como que eu tive esse interesse? Foi justamente numa aula da Fernanda Yarossi, né? Na época, ela dava jornalismo de dados, né? E foi muito legal, assim, porque eu não conhecia muita coisa, né? E curioso, assim, como eu vim desse lugar de querer ser diplomata, eu falei, não, vou ser jornalista de guerra. Vou ser jornalista de guerra. Muitos extremos, né? Tá sendo muito legal entender isso, porque era diplomata, aí você tá querendo ir pro front de conflitos, porque você precisa conhecer o mundo. Acho que esse era o centro da coisa. Quem veio do interior tem disso, né? Assim, né? Em busca de uma aventura, um pequeno hobbit, digamos assim. Mas, enfim, aí eu vim com essa cabeça. Não, vou ser jornalista de guerra, quero ser jornalista internacional. Mas eu vi que Patrícia Campos Melo, Ian Boechat, Jamil Chá, são pessoas com muita experiência, né? Então não ia ser um caminho tão fácil. E o jornalismo de dados surgiu aí como, tipo, olha pra mim aqui, sabe? Vê o que eu consigo fazer com o jornalismo de dados. Então a Yarossi, na aula dela, ela mostrou muito o que dava pra gente produzir com jornalismo de dados e apresentou também muitas ferramentas, né? A Escola de Dados, que fornece cursos gratuitos. A Abrage, que faz muitos cursos gratuitos. A Geduca, hoje em dia, mas na época também já tinha. Então, assim, tem um acesso muito fácil de quem quer ir por esse caminho, sabe? E não é tão complexo quanto as pessoas acham também. Muita gente acha que é uma coisa muito técnica, né? Acho que você pode dizer um pouquinho com mais detalhes como que funciona, como que é. Porque eu acho que dados, ele está dentro do curso de jornalismo. Todo jornalista precisa passar por isso para entender também as funções do jornalismo no geral. Mas não é uma área que é atrativa, né? Não é todo mundo que quer ir para dados. E acho que é interessante você trazer isso também, porque a sua escolha do jornalismo também aparentemente foi atrelada ao não é que eu quero aparecer, eu não quero virar um âncora. Então, acho que o dados, ele já estava meio que intrinsecamente em você, né? Mas me conta exatamente como é trabalhar com dados, sabe? É difícil, porque sempre parece a primeira vez. Por que eu falo isso? Nenhuma base de dados é igual. Se você trabalha com o Ministério da Saúde, é uma coisa. Se você trabalha com o Ministério da Educação, é outra coisa. Se você trabalha com, sei lá, Itamaraty, é outra coisa. Então, assim, se você aprendeu a trabalhar muito bem com uma base, não quer dizer que você vai aprender ou fazer coisas tão fáceis no começo para trabalhar com outra base. Existe um protocolo, né? Assim, de modo geral, existe um padrão, que é o Excel, as colunas, as linhas, as fórmulas. Se você entender esses códigos, mais ou menos, o mínimo que seja, porque a IA ajuda muito, inclusive, você consegue se desenvolver. E aí, como é trabalhar? Por exemplo, digamos que eu vou fazer um levantamento do Ministério da Saúde. Primeira coisa é entender que aquela base de dados é uma fonte. E para você entrevistar qualquer pessoa, especialista, você precisa de boas perguntas. Então, o que você quer perguntar para essa base de dados? O que você quer saber dela? Não adianta perguntar uma coisa, enfim, esdrúxula e aqueles dados não vão te trazer. E aqueles dados também podem estar errados. Então, saber que você precisa falar com outras fontes, outros especialistas. Então, humanizar os dados. Eu acho que essa é uma dica, assim, um olhar que a gente precisa ter. E é difícil, porque a gente tem um grande volume de dados, o que eu quero saber, onde que às vezes vem dado incompleto, você tem que voltar para o ministério, perguntar. Eu falo muito de ministério porque dados qualquer empresa ou órgão tem, mas a obrigação de torná-los públicos é do poder público. Então, prefeitura, Senado, enfim, governo federal, empresas são mais difíceis, então a gente sempre acaba trabalhando com dados públicos também. Legal. Eu acho que o que eu tô na dúvida também ainda é pensar na sua trajetória. E aí,
A gente já entrou em dados, mas me fala um pouquinho de como foi chegar até ele para chegar até onde você está hoje, né? Porque hoje você é coordenador da Transamérica, que hoje é conhecida como, está sendo conhecida como a TMC, mas antes de chegar aí, teve uma trajetória na universidade, né? E como que os dados se apresentou para você, sabe? Eu acho que caminhou muito por essa questão de experimentar, né? Então, assim, antes de eu estar hoje na Transamérica, hoje eu trabalho mais com essa área de infografia, enfim, um pouco de redes sociais. Eu venho de um lugar que foi justamente ter um pouquinho de cada coisa. Então, trabalhei em agência de publicidade, entendi a linguagem de publicidade. Trabalhei um pouco em assessoria de imprensa, então entendi o que uma empresa tem vontade de falar ou não para o jornalista, como que a gente pode contornar isso também, né? Então, assim, trabalhei muito tempo numa revista especializada em marketing, e isso me deu muito conhecimento e networking também, de entender os fluxos das pessoas, como que funciona essa cadeia toda. Então, assim, é um passo de cada vez, sabe? Hoje eu trabalho mais com dados, mas é um processo que eu iniciei em 2021, durante a pandemia. Eu estava até um tempo atrás limpando meus livros, né? E achei um caderno velho e eu tenho uma espécie de mantra, uma espécie de, enfim, motivação. Todo começo de ano eu coloco, se eu começo um caderno novo naquele ano, eu coloco, por exemplo, minhas metas para aquele ano. Legal. E um desses, tá datado de 2021 por aí, tava assim, se especializar em jornalismo de dados. Então, assim, é um processo, sabe? A gente vai aos poucos reconhecendo e indo através de cursos, enfim, se familiarizando mais. E você falando disso, de processo, né? No mercado, ele exige que a gente tenha soft skills, né? Quais habilidades você diria que são indispensáveis para quem está atuando nessa intersecção entre jornalismo, dados e ambiente digital atualmente? Eu acho que estar atualizado. E, gente, assim, redes sociais, você fica atualizado com a linguagem das redes. Mas não quer dizer que você vai ficar atualizado com o que é produzido jornalisticamente. Então, leiam jornais. Ponto. Se você quer ser jornalista, você tem o dever de ler jornais. Se você é de outra área da comunicação, eu acho que você tem muito a colher lendo jornais. E aí, enfim, seja o jornal que você quiser, enfim, as críticas estão aí, enfim, para vocês fazerem também. Mas eu acho que estar atualizado é um primeiro passo, e eu acho que ter um pouco de paciência também, né, de entender que você não vai estar ali, talvez no primeiro trabalho, fazendo uma grande reportagem. E tá tudo bem, assim. Eu vim recentemente de uma conversa com um jornalista de dados que ele é lá da BBC, e aí ele comentou assim, que os primeiros 10 anos de uma carreira são aquelas que você amadurece, você ganha renome, né? Então, calma, gente. Calma, tenhamos paciência. Tem uma longa estrada. Não, eu falo isso também porque no ambiente digital, né, a gente vê também um ambiente muito hostil, muitas vezes, né? Ainda mais com jornalistas, infelizmente, né, no país que a gente vive, tem muito. Você já passou por alguma situação de desafio em relação a trabalhar com jornalismo de dados? Eu acho que o maior desafio que um jornalista ou estudante de jornalismo passa é dentro de casa. Então, eu acho que muitas pessoas vão concordar em relação a isso, porque a gente sabe hoje que a profissão jornalista está em risco, né? O jornalismo profissional está em risco, porque na medida que a gente tem mais pessoas utilizando das estratégias do jornalismo para deturpar o que está acontecendo ou para confundir, que eu acho que isso é muito mais grave do que deturpar, porque quando você deturpa, você vê aquilo ali e não, a gente olha tal coisa e vê que não é verdade. Mas quando você confunde o sistema, a comunicação, a confiança das pessoas, eu acho que é um dano muito mais grave. Eu particularmente não tive assim, uma fonte que me causou desconforto ou alguma represália. Eu acho que tem um processo de, às vezes, quando a matéria sai, tem um burburinho. Isso acontece muito quando você fala com empresas, né? Tipo, você me retratou de tal jeito e não era assim que a gente conversou e tal. É que, na verdade, às vezes a reportagem é viva, né? Às vezes não, acho que sempre a reportagem é viva. Então, na medida que as coisas vão acontecendo, o enfoque vai mudando também. Importante.
Sim. E aí, qual a relação do que você se especializou, e aí, entendendo, né, em 2021 você seguiu o caminho de dados, e aí hoje, em 2026, você trabalha na TMC. Quais são as relações dos dados com a função que você tem hoje de coordenação lá na rádio? Eu acho que, assim, aquela iniciativa de começar a olhar para os dados me deu a oportunidade de me reconhecer como profissional. Assim. Legal. É isso que eu quero, é isso que eu não quero, sabe? E, de certa forma, também, essa capacitação que eu fui construindo em 2021, eu acredito que me deu oportunidades antes da TMC também. Porque, por exemplo, eu passei pelo Focas do Estadão, né? Eu fiz saúde. Legal. E aí passei por Inter também. Enfim, a gente tem um rodízio interno lá de algumas editorias. E uma delas foi infografia. Então, chegar lá e aí conseguir desenvolver uma pauta e publicar ela no impresso e ser manchete, tendo esse histórico, te dá uma certa confiança no que você está fazendo, sabe? Sim. E aí, depois que eu saí do Focus, foi quando eu entrei na TMC. Então, foi um processo, assim, de reconhecimento, de contatos de mercado, né? Falar assim, olha, eu consigo fazer tal coisa, eu consigo produzir. Hoje, lá na TMC, eu fiquei responsável mais por essa parte de infografia, mas como eu falei, eu já fui responsável pelas redes sociais também. Então, é sempre muito dinâmico, né? E ter essa experiência em várias áreas permite justamente você flutuar nessas áreas e não só flutuar no sentido desordenado, né, como um grão de poeira, mas flutuar estrategicamente. Tipo assim, se eu faço uma reportagem de dados, eu quero que ela esteja nas redes sociais, eu quero que ela esteja na rádio, eu quero que ela esteja na TV, em todos os formatos. Como que eu, enquanto produtor daquele conteúdo, vou pensar em divulgar esse conteúdo, né, que às vezes parece ser sem graça, ou enfim, como que eu vou falar isso nas redes sociais, por exemplo? Eu acho que ter essa linguagem multimídia é muito importante. E elas mudam, né? Então você precisa saber conversar em cada lugar. O que você coloca no jornal impresso é diferente do que vai para as redes sociais. Mas tudo precisa ser conversado e interligado, principalmente quando a gente está falando de uma única reportagem, né? Totalmente. E às vezes é o detalhe do... Tipo assim, um enfoque, um cortezinho daquela matéria maior que vai performar melhor nas redes sociais. E digo mais, TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook, WhatsApp. Hoje em dia tá? É importante ter esse processo de transmídia, né? Sim. Atuação. Bom, sua primeira reportagem investigativa sobre a ocupação de imigrantes angolanos parece ter sido um momento que marcou a sua carreira, que impactou positivamente você. Como que foi viver esse processo? Foi difícil. Tá. Eu acho que em muitas frentes. Primeiro que assim, fazer uma reportagem sobre com pessoas em situação de vulnerabilidade é algo muito sensível. A gente não pode ser leviano, não pode ter pressa, sabe? Então, assim, você precisa criar essa casca. E como você mesmo falou, foi a minha primeira investigativa em uma situação de vulnerabilidade. Então, foi meio que aprendendo nos erros, assim, né? Sentindo o termômetro da fonte, ali, das pessoas que a gente vai conversando. Muitas não se sentiram confortáveis em aparecer, em dar uma entrevista formal. Mas, enfim, feito esse preâmbulo, eu queria... Peraí, é que eu bati, eu me perdi um pouco. Tá. Feito esse preâmbulo, assim, desses cuidados, eu acho que, contando como foi o processo, né, que eu acho que isso é legal também. A ocupação estava muito próximo da minha casa. E aí eu passava pela frente e via um fluxo muito grande de pessoas que eram etnicamente, culturalmente diferentes, assim. As roupas, a língua, então assim, dava para sentir naquele pedacinho de rua que era uma outra cultura. Sim. E aí teve um dia que, voltando do supermercado, assim, coisas aleatórias da vida, né? Serendipidade, eu e minha esposa, a gente viu que tava, tipo, uma ordem de despejo. E aí eu falei, putz, então é de fato uma ocupação aqui, né? Você tem uma ordem de despejo. E aí, enfim, foi investigando. Aí eu começo
a ouvir, conversar com as pessoas, porque é isso, é um processo lento. Então, assim, na mão na massa mesmo, eu acho que foi em torno de 1 mês e meio, eu ficando na frente ali da ocupação, conversando com o porteiro, aí o porteiro me chama para dentro, aí a gente vai, conversa mais um pouco, aí uma pessoa passa, aí você conversa. Então, assim, é uma mineração, né? É plantar também, né? Assim, enfim, para você colher mais para frente. E, enfim, eu acho que toda a pauta que você faz, toda a reportagem que você faz que tem uma questão de direitos humanos, te deixa mais sensível depois dela, sabe? Sim, e pensando no que você já disse de trajetória e falar que você, por exemplo, queria ser diplomata, você provavelmente encontraria ambientes assim em outros lugares. E aí, depois de diplomata, você pensou em ser jornalista de guerra. Então, você também encontraria lugares assim, ambientes hostis ou ambientes com pessoas com vulnerabilidade. E aí vem essa primeira reportagem. Primeiro, vão ser 2 perguntas. Eu quero saber quando que você fez essa reportagem, em que período, se você estava estudando, se você já tinha se formado, estava trabalhando em algum lugar. E depois, você disse que essa experiência ela mexeu um pouco com o seu encantamento com o jornalismo. O que exatamente, sabe? Eu me arrepio de pensar assim, porque realmente acho que quando é a primeira reportagem com um tamanho de importância sobre o assunto e que tá perto da gente o tempo todo, em São Paulo a gente sabe que tem ocupação em todos os lugares, não só São Paulo, né? Mas aqui a gente tem um volume maior, né? Pelo menos dentro da realidade que a gente vive. É diferente, você viveu aquilo, era perto de você, né? Então, me diga. Essa reportagem foi publicada na Agência Pública Legal. de Jornalismo Investigativo. Ela foi publicada em dezembro do ano passado. E a apuração começou, de fato, depois que eu saí do Focas, do Estadão. Que aí a gente saiu com aquele gás, né? Enfim. E aí foi quando deu o start. Mas antes eu já tinha oferecido a pauta para outros veículos, mas ainda não tinha maturidade, né? Para ser publicado. Então foi no ano passado, tá recente, vocês conseguem ver aí, ler e tudo mais. E sobre o encantamento, né? Então, como eu não queria, não tinha esse olhar do jornalismo de TV, essas coisas, eu acho que o meu encantamento era um encantamento talvez social, de mudança, né? A gente aprende nas teorias do jornalismo que tem essa teoria que o jornalista é o guardião da sociedade, entre muitas aspas, tá? E eu acho que quando eu publiquei essa reportagem, eu achei que teria uma repercussão maior. Eu achei que a vida dessas pessoas mudaria de alguma forma, sabe? Enfim, é uma situação de precariedade, né? A gente, tudo bem, tem um teto, mas e a água, a luz, né? A escola, enfim. Então, eu acho que o abalo foi nesse sentido de, será que as pessoas, de modo geral, a sociedade, ela tá lendo o que nós publicamos, o que nós jornalistas fazemos? E aí, já vamos entrar em um outro debate aqui, tipo assim, o jornalismo que tem que ir atrás da sociedade ou a sociedade que perdeu e não se importa mais com o jornalismo? Em situações de crise, o jornalismo parece que vira a âncora, né? Vira um bote salva-vidas, talvez. Mas aí, enfim, se o Brasil vive sempre em crise, por que o jornalismo não está sempre sendo valorizado, né? Então a gente começa a escalonar essa conversa por outro caminho também. Cara, desculpa, amiga, te cortar se você Não, ia, mas não, é interessante você trazer isso, porque eu acho que até vou pular um pouquinho aqui, mas você disse que queria participar do AGCast porque queria falar para os estudantes que após a gente terminar o curso, ainda existem, né, essas inseguranças, ainda existem esses medos. E é interessante você trazer essa experiência, que é muito recente, porque foi ano passado, tá muito próximo, que também é uma coisa que também faz parte da sua vivência, porque é uma ocupação que está perto de você, e esse encantamento ter sido quebrado recentemente, não foi uma coisa que você estava estudando e viveu a experiência. Você já tinha se formado, você já tem uma profissão, você já tem, podemos dizer que uma estabilidade dentro do seu papel enquanto jornalista, mas você viveu uma experiência que mostra que
a nossa profissão não é tão valorizada. E é interessante você trazer também que a gente fica meio que nesse meio de... Poxa, nós somos esses guardiões, entre muitas aspas, mas a gente não consegue ser valorizado. E hoje em dia as pessoas não consomem jornalismo, ou não dão o devido valor para isso. Mas ainda assim a gente continua, né? Então, o que você pode dizer pra gente, enquanto ainda estudantes, trazendo essa experiência que é de muita valia? Porque, para quem está estudando, o encantamento precisa ser quebrado agora para você entender o que é de fato o jornalismo e fazer isso com verdade. Pelo menos é o que eu acho, sabe? Eu acho que, assim, se o encantamento se quebrou, a gente tem que se prender numa frase, assim. Se não eu, quem? Se eu, enquanto jornalista, não fizer, quem fará? Sabe? E daí não é, tipo assim, achar que De novo, eu não achei que minha matéria, enfim, ia causar uma grande reestruturação do sistema da Prefeitura de São Paulo, em como ela se organiza, e, enfim, os tipos de atendimento. Não. Mas que traria algum impacto, né? Eu achei que teria maior repercussão, né? Sim. Mais pessoas falariam sobre isso. Mais movimentos sociais se aproximariam da ocupação, né? Porque essas pessoas, de certa forma, estavam meio isoladas, assim. Então, além de vir de outro país, né? Porque, só frisando, essa era uma ocupação estritamente de imigrantes angolanos. Então, refugiados de guerra. Então, assim, elas já estão isoladas da família, já têm muitos medos. E aí, aqui em São Paulo, tem que lidar com esses racismo, né? Com preconceitos dos mais variados, né? Sim. Então, assim, é muito complexo. E eles estarem isolados é muito difícil. Mas, então, eu acho que, assim, se eu não fizesse essa reportagem, quem ia fazer essa reportagem? Eu procurei no Google antes, né? O nome do edifício e tal. E não encontrei nada. E as pessoas estavam ali. E aí, no dia, que eu lembro que foi um dia que realmente as coisas começaram a andar, eles estavam há 7 dias sem luz já. Caraca. Tinha pegado fogo na frente da ocupação, sabe? Porque teve uma chuva de com ventos de 100 km por hora, enfim. E como que você liga pra Enel e fala assim, olha, eu moro numa ocupação e aí eu preciso que você religue Entendeu? Então você tem que esperar que a companhia ela vá e arrume a rua pra você ficar com energia. Então, assim, é isso, assim, eu acho que uma dica geral, assim, um conselho é pensar, se eu não fizer, quem vai fazer? E dentre essas experiências que você já adquiriu, como reportagem investigativa, jornalismo de dados, jornalismo internacional, existe alguma outra área que fala mais alto hoje, que você talvez ainda queira conhecer, ou que você tem algum feeling sobre? Assim, antes de responder, eu acho que, assim, nenhuma dessas áreas são excludentes. Sim, sim. Tá? Porque, assim, jornalismo de dados embasa o jornalismo internacional. Jornalismo investigativo anda para a par com o jornalismo de dados. No fim, é tudo jornalismo, Sim. Sim, sim. né? Mas, assim, lá no Estadão eu passei pela área de saúde, gostei bastante. E dentro das suas experiências que você já adquiriu, dessas nuances entre reportagem investigativa, jornalismo de dados e jornalismo internacional, existe alguma área que hoje fala mais alto no sentido de outras novas nuances que você queira estar ali experimentando? Então, eu acho que essas áreas, a princípio, elas não são excludentes, né? Porque, no fim, os dados embasam todas as matérias, né? O jornalismo trabalha com o factual, com o dado em si. Não tem como a gente fugir disso. De certa forma, também, essa reportagem que eu estava contando a história, não deixa de ser um desdobramento de um jornalismo internacional. Sim. Né? Porque você está falando... Eu até conversei uma vez com a minha professora sobre isso, que também dá aula aqui na AMB, enfim, que é uma colega, enfim, que essa reportagem parecia ser uma reportagem local de um tema internacional, que é os refugiados de guerra. Esse é um tema, né? A gente tem pelo menos 2 conflitos abertos, né? A gente tem muito mais conflitos, mas falando de Ucrânia
e Gaza, né? Enfim, e tá gerando um fluxo muito grande de refugiados. Então não deixa de conversar, né? Assim, eu gosto... Eu aprendi a gostar de jornalismo. Então eu não tenho um apego especial a uma ou outra área. Eu acho que jornalismo de dados me ajuda a trabalhar várias áreas. Então eu consigo falar sobre tema de saúde, consigo falar sobre primeira infância, consigo falar sobre INEB, Enem, enfim, todos os temas de educação. Mas ainda assim, né, sendo agora parei de passar pano, o jornalismo internacional ainda é uma área de interesse, assim, que eu consumo porque eu gosto, ponto, sabe? Então, eu leio livros sobre isso, eu escuto pessoas, vou atrás desse conteúdo porque eu gosto. Então, de certa forma, ainda esquenta o coração esse tema. Mais forte. Exato. Massa, muito legal. E, na sua visão, quais são os maiores desafios do jornalismo contemporâneo para quem está entrando agora no mercado? Isso tem que perguntar pro seu professor, não tem que perguntar pra mim. Ah, cara, mas é você que tem que me dizer, porque você está no mercado. Meu professor tá me ensinando aí, né? Ainda. Então, eu acho que é um pouco do que a gente já conversou. Entender se é o jornalismo que tá errado ou se é a sociedade que parou de olhar pro jornalismo. Eu acho que essa é uma resposta crucial. Não acho que o jornalismo profissional vai perder espaço, porque ele já não tem muito, mas assim, eu acho que assim, o jornalismo sempre vai existir, os profissionais sempre vão precisar estar ali atentos, porque somos um dos profissionais que atua para regular a sociedade, né, os poderes, né, os 3 poderes. Enfim, a gente tem um dever social também. A gente não é assistência social, mas a gente tem um dever social e, enfim, continuar cobrindo direitos humanos, continuar cobrindo esses temas. Então eu acho que falta a gente entender, talvez, como contar essas histórias de uma forma interessante, sabe? Talvez trabalhar jornalismo com humor, não sei. Tentar trabalhar as coisas um pouco mais bem-humoradas, né? Sair desse modelo sisudo. Claro que a gente não... Toda notícia tem um peso, né? A gente também não vamos banalizar as coisas. Então, eu brinco que as outras áreas da comunicação, elas são primas do jornalismo. Então, acho que o jornalismo tem muito que olhar para o cinema, olhar para o audiovisual no geral, né, para os podcasts, para a grande produção de podcasts hoje que a gente tem, mas também olhar para a publicidade, o que eles estão fazendo nas redes sociais que está dando certo, sabe? O que está sendo feito pelas outras áreas que a gente pode usar a nosso favor, né? Eu acho que isso é importante. E assim, eu acho que no geral, para os jornalistas, jovens jornalistas, principalmente esses que vieram da pandemia, né, é entender que a gente precisa estar na rua. A gente precisa voltar a se comunicar com as pessoas que estão na rua, nas praças. A gente precisa frequentar esses espaços. Sim. Né? Então, por exemplo, eu hoje faço parte também da Alboré, que a Alboré, ela organiza encontros mensais, não só para jornalistas, mas para quem quiser participar, ao lado da Câmara Municipal de São Paulo, perto do metrô Anhangabaú. E nela a gente encontra as pessoas que circulam numa praça, que vão lá para ouvir música de graça. Que legal. Para quem pode comer, paga. Quem não pode, pega. E vai se criando uma microcomunidade, um microcosmos ali. Então a gente tem que voltar a circular, sabe? Sim. E tem uma pergunta que a gente sempre faz, que é: o que o Renan atual falaria pro Renan estudante? Ótima pergunta. Sim. Eu acho ter paciência. Você não vai, enfim, fazer a grande reportagem. Não vai. Calma. Só que a gente tem que mirar nela. Um amigo uma vez me falou que a gente só precisa de uma grande reportagem. E ela sempre é a próxima. Então, eu acho que é esse caminho. Sabe? Muita paciência, se envolver com pessoas boas. E aí fazer suas conexões com pessoas boas, pessoas antenadas, pessoas que estão onde você não pode estar. Então assim, enfim, qualquer
Eu não tenho pets. Eu, particularmente, Renan, não tenho pets. Então, eu não sei qual que é a demanda das pessoas que têm pets. Se eu trabalho num jornal que está olhando para isso, eu preciso entrar nos grupos das pessoas que têm pets para saber qual que é a dinâmica, o que está rolando. Então, eu acho que é esse olhar de estar, né? Tem esse amigo meu também comentou uma vez que eu acho meio pretensioso, mas eu gosto da frase porque eu acho que tem um peso, que o jornalista é o espião de Deus. Então, você tem que estar onde as pessoas estão. Massa. Cara, muito legal. Essa foi uma pergunta realmente muito boa, mas pra gente encerrar aqui, além desse conselho que você daria pra você na faculdade, o que você pode dizer pra nós, eu aqui enquanto estudante de jornalismo e apaixonada também pela profissão. E assim, acho que pensar também nos estudantes da Anhembi Morumbi, qual conselho você pode dar, pensando nas vantagens que a gente tem do curso que a gente faz aqui na Anhembi, sabe? Eu acho que assim, a gente tem uma estrutura, até eu tô gravando aqui numa estrutura muito legal, assim, bem equipada. A gente tem os equipamentos, a gente tem os meios, a gente tem as orientações dos professores. Sim. Então acho que falta a gente ter esse gatilho emocional, essa força de vontade para ir atrás e pegar o equipamento e fazer uma reportagem, sabe? Às vezes a burocracia é chata, mas a burocracia existe, então vamos contorná-la e fazer acontecer. Acho que eu falo, criar um portfólio dentro da vida acadêmica também, né? Exatamente. E eu acho que assim, se conectar com cursos, com entidades que forneçam outras modalidades também de jornalismo. Por exemplo, a Alboré, que eu já mencionei, ela tem cursos para jornalismo e cinema. Então, às vezes, é um lugar de intersecção muito possível, sabe? Então, enfim, estou num semestre que eu não fiz cinema, ou enfim, não tive fotografia. Se envolva, vá atrás, então, de ter. Tem muitos cursos gratuitos, né? Abrage, Alboré, Geduca, enfim, tantos outros. E as oportunidades acontecem, assim, a gente tem que ficar esperto no mercado. Eu acho que camarão que dorme a onda leva, mas eu acho que é isso, assim, ficar bem antenado. Perfeito, muito obrigada. Obrigado, Renan. Bom, você pode me encontrar, para encerrar, você pode me encontrar no LinkedIn como Rafael Domingos, no Instagram como @rafaeldomingos, com 2 As. Lá eu vou estar super à disposição para falar sobre produção musical, comunicação e mercado de trabalho. E você pode encontrar no Instagram como Padilha, com demudo, _, ou no LinkedIn como Letícia Padilha. A gente pode conversar sobre jornalismo, sobre produção no geral, eventos e a vida também, que eu gosto bastante. E para você que amou esse episódio aqui do AGCast, você pode encontrar a gente pesquisando no Spotify, AGCast, e seguindo @Anhembi Morumbi no YouTube. É isso, gente. Muito obrigada, Renan, mais uma vez. E até o próximo, viu? Obrigada, Tchau, tchau. Renan. Tchau, tchau. Até mais.